serve para dar uma mensagem. É como uma linguagem. O que é isso, linguagem? Conhece alguma língua? O que é? Língua portuguesa. Aí, ó. Inglês. Espanhol. São línguas orais, que a gente fala, escreve, né? Mas o desenho é uma língua também. Quando eu faço um gesto assim, já, todo mundo sabe o que eu estou falando. Mas olha, legal. Ou então, negativo, né? Se no português a gente faz uma frase usando letras, usando palavras, e essas palavras são diferentes uma da outra. Por exemplo, eu falo, eu gosto de você. Eu, sujeito, gosto. Um verbo, gostar. É o sentimento que eu tenho, né? De gostar. Gostar de quê? De você. Aí o objeto, né, professor? No desenho, na pintura, a gente junta algumas coisas também para fazer uma expressão. A gente usa pontos, né? A gente usa linha calma, linha dançando, linha excitante, linha nervosa. Usa também cor, linha, cor, o que mais? Espaço virtual, que é o papel, que é a tela. Né? Que é a tela onde você vai desenhar, que é o suporte, que é a parede. Se você desenhar aqui na parede, a parede é o suporte. Então você linha, cor, suporte, o que mais? O tema do autor. O que o autor quer falar? É porque dizer, eu gosto de você. Aqui no caso ela quis falar sobre uma árvore com uma fruta vermelha. Isso aqui tem um sentido agora de uma mensagem visual. Pode expressar tristeza, alegria, pode expressar, representar um terceiro objeto, uma pessoa, uma casa, uma árvore aqui no caso. Né? Então ela funciona como linguagem. A escola alfabetiza, vocês são alfabetizados, vocês sabem escrever, sabem ler, né? Oral e na escrita. E na imagem? A escola está alfabetizada? E veja só, se eu faço um desenho usando cor quente, e posso usar um detalhezinho em cor fria. Olha, esse é quente, mas aqui o azul é frio. Então se eu faço um desenho em cor quente, vermelho, e põe um friozinho, dá um contraste notável, tá vendo? Né? Ó, verde com vermelho. Qual a cor mais diferente do vermelho? Verde. Está do outro lado do círculo das cores. Do azul? Laranja. Então o maior contraste, né? Entre azul e laranja. Se você quiser dar um efeito de contraste, você vai fazer isso. É igual fazer em preto e branco. É igual falar baixinho e de repente não. Então, esse é um recurso de comunicação usando a cor. Então, tem cores opostas, cores parecidas. Agora, aqui, gente, nós temos o branco até o preto. A gente chama de valor. Não é cor, valor. Quando a gente mistura, nós pegamos o vermelho, por exemplo, e mistura com o cinza, ele vai dar essa tonalidade. Se eu pegar o vermelho e misturar com o preto, dá um marrom escuro. O vermelho com o cinza claro vai dar um rosa, um branco. Então aqui só tem uma cor, vermelho. E as tonalidades de vermelho. Então aqui são tonalidades monocromáticas. Monocromáticas, mono é uma cor só, né? Misturado com as tonalidades. Tonalidades de verde, tonalidades de azul, tonalidades de amarelo. Então, quando você usa a cor, sabendo desse recurso, você tem controle, você tem domínio da linguagem, da expressão. Professor, eu estou morrendo de curiosidade para ver o comentário de vocês. É porque o senhor está falando uma coisa interessante, e aí, nossos alunos, eles não têm o hábito de ouvir, entendeu? De prestar atenção, e isso me incomoda. Aí me fica angustiada. É isso. Eu estou colocando justamente que isso. Não, porque eles estão ali, ó. Distresses, comentando. E ela está comparando com os meus, né? Que os meus estão todos centrados ouvindo você. Acompanhando aqui, né? É que os dela não, os Aí, dela ó. estão dispersos. Gente, vamos acompanhar. E eu estou falando, fazendo a comparação, que lá na sala de aula, é por isso que é difícil. Na sala de aula eles estão do mesmo jeito. Ao invés de eu estou na frente explicando, eles estão dispersos, estão nem aí, por isso que Quando eu vou desenhar aqui, eles vão fazer mais. não tem noção, entendeu? E eu fiquei satisfeita porque os meus estão todos voltados para a sua, Mas eu vi pra sua explicação e os dela não. Eu vi isso, para mim foi surpresa. Mas tem um jeito, eu acredito que esse processo de desenho é um canal interessante. Ah, mas eu não sei desenhar.
vez que sou professora também de ciências e biologia e que requer, às vezes, né, como se diz, essa necessidade do desenho, esse conhecimento do desenho, né, desse traço magnífico aí que a gente está tendo a oportunidade de visualizar. E assim, às vezes você quer dar uma explicação, dar uma expositiva que às vezes você não usa no data show, você quer expor ali, fazer um traço, explicar, por exemplo, um hormônio, né? Você tem que desenhar ali uma glândula, tireoide, por exemplo. Então, eu deparo com essa dificuldade no dia a dia da sala de aula. Então, eu acho interessante que esses alunos tenham essa oportunidade, porque eu, infelizmente, eu não tive, né, quando criança, e vocês, alunos, aproveitem mesmo, aproveitem bastante, né, isso aí, porque nós não tivemos quando crianças, né, Neu? E Neu falando ali sobre as cores também, eu achei interessante, porque eu encontro as dificuldades. Neu já tem essa dificuldade, essa noção de cores quentes com detalhe de cor fria. Achei interessante ali também a questão de cores opostas, né? Bem bacana. São recursos que você vai usar na linguagem, né? Nessa linguagem visual. A partir da lei de diretrizes e bases, a escola chamou para si a responsabilidade do ensino de arte. Mas ela não tem a formação. O professor não passa por uma formação desse tipo de conteúdo. É um desconhecimento e às vezes acontece de uma forma não muito positiva, porque a predominância hoje no ensino da arte e educação é você passar para os alunos, para as crianças, uma informação sobre a história da arte do adulto. E como esse enfoque é tão grande, existe uma postura acadêmica no sentido de dizer que criança não faz arte. Por isso que eu faço a pergunta ali no meu cartaz. Criança não faz arte? Por quê? Porque tem uma postura que diz assim, não, criança não faz arte. Vamos ensinar para ela a história da arte do adulto. Por que ela não faz arte? Isso aqui não é arte? Isso aqui não é arte? Ela faz arte, só que ela faz uma arte diferente do adulto. Não está no mercado. Como não interessa ao mercado, eles põem isso de banda. Né? Aí eles falam, não, você não faz arte, você não faz arte, você não faz arte. Faz ou não faz, gente? Vocês acham que isso aí que está aí é arte? Então, o trabalho que está aí é arte. Por que não faz? Não faz porque não está tendo tempo na escola, não está tendo tempo em casa, porque não está tendo material para isso, porque não está tendo um espaço para a exposição desse trabalho. Né? Se você der essa oportunidade, vai acontecer um tipo de arte diferente da do adulto, mas que tem o seu mérito. Que se ela não acontecer aqui na infância, ela não vai acontecer depois, porque depois ele já não desenha mais isso. É igual, gente, a gente pega lá no quarto, nós recebemos os alunos lá no quarto ano, sem noção nenhuma. Então eu acho que isso já tem que ser desde a educação do pré, né? Não é isso? Eles chegam sem noção para desenhar uma linha, uma reta. Os meus, eu enfrento isso com eles. Eu acho que isso tem que ser já pensado, né? Para trabalhar desde... Deveria ter, eu vejo a questão da capacitação primordial, a questão do material didático também, que nós não temos, né? Nós não temos recursos didáticos para desenvolver, e de primeira mão seria a capacitação. Nós temos uma proposta de capacitação, e já fizemos alguns episódios, até começando com os outros professores, mas a gente possa na próxima ano apresentar uma proposta. E ontem até que o Valdeci me perguntou sobre o trabalho do senhor, o que é que eu achava, sabe? Se é interessante, e eu falei com ele, senhor Valdeci, eu acho, porque ele não é o prefeito, mas ele vai assessorar com certeza, né? Então eu relatei para ele a importância, né? Que é interessante sim, porque eu acho que pode vir aí uma capacitação só. Hoje mesmo tem que eu terminei no café no hotel e deixei um catálogo, uma coisa assim, né? Para essa séria também. Eu acho que tem essa possibilidade, existe um grande interesse e o município já passou por um projeto em 2012, por essa mostra, então vocês estão, de uma forma geral, informados sobre esse conteúdo. E é possível a gente passar isso de uma forma sistematizada para você depois utilizar isso na escola. Né? Eu tenho recomendado, por exemplo, um formato de projeto. Você tira uma semana de arte, por exemplo. Porque aí o resultado vai ser bem mais interessante. Porque a hora que você chega para a meninada e fala, ô gente, ó, nós vamos ter uma semana de arte aí. Hoje é segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira.
Segunda-feira nós vamos ficar sobre esse assunto, uma palestra. Terça, quarta, vamos ver sobre o corpo, sobre desenho rápido do movimento, como é que nós geramos um desenho com o nosso movimento do corpo, as ideias de física, de equilíbrio. É bem básico isso, né? Não é um conceito vazio, mas é a partir da percepção de física, de equilíbrio, de gesto, que ele vai gerar essa expressividade. E depois, na quinta-feira, vamos fazer um convite, vai vir mamãe, papai, vovó, sentado do lado. Eles que já estão sabendo como é que desenho, vão ensinar para o vovô, mas tem a inversão de papel, isso vai trabalhar na autoestima deles. E eles estão sabendo que daí vai ter uma exposição. Daí vem na exposição, às vezes vem jornal, vem a mídia, faz a reportagem, uma coisa fotografa, sai em vídeo. Esse conjunto, eu chamo no nosso livro, que isso a respeito, de contexto realístico necessário. É um conjunto de ações que motivam essa criança, né? E que vai alterar o nível da criatividade dela. Ela vai se tornar muito mais motivada e propositiva no processo, né? Então, o projeto é uma soma de pequenos fatores que estamos percebendo e incorporando no processo e resulta num trabalho de sucesso. Isso feito durante a semana é muito diferente do que uma aula de arte de 50 minutos em português e matemática. Sem nenhuma motivação, sem nenhuma perspectiva. E se você quiser avançar mais, depois de ter esse trabalho assim impresso, uma impressão dessa é R$5, você pode ter impressão dessa, nem no guarda original, se você quiser até começar a usar isso. Para isso gerar material, para gerar recursos, para ter uma oficina em caráter permanente, uma galeriazinha de arte no município, de crianças, sabe? Imprimir isso, botar na camisa. Tem uma perspectiva de sustentabilidade disso, sabe? Nós podemos ter mais sobre isso. Porque esse livro lembra um conteúdo, mas é um conteúdo interessante. Uma pergunta? Uma pergunta? Então é isso aí que a gente queria apresentar para vocês. Aproveita e volta para a sala de aula e desenha.